De Jerônimo Savonarola, precursor da Grande Reforma do ano de 1452 a 1498. O povo de toda a Itália afluía em números sempre crescentes a Florença. A famosa Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasador com fogo do Espírito Santo e sentimentos à iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus em Florença. As crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos superfluos que serviam à vaidade. Com isto, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a Grande Reforma em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos para conduzir o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte de Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era aluno esmeraldo, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvidas, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias Escrituras. A entrega inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar, e ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vícios e pecados, o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com as profundas e pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhes em visões. A oração era a sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficava repetidamente molhado de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, mas quando ela mostrou ser desprezo a alguém da sua família, orgulhosa família Strozzi, une-se a alguém da família de Savonarola. Jerônimo abandonou para sempre a ideia de se casar-se, voltou a orar com crescente ardor. Enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar a injustiça e perversidade que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitasse para fazer os serviços maisvis da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepunjava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bologna, Frei irmão Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento
ao ver que o povo florentino era tão depravado como os demais lugares. Até então ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao contemplar um ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos novicianos e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima, e às vezes entregava-se a trovejar do púlpito contra as impiedades do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos novicianos. Contudo, como Moisés não podia escapar à chamada de Deus, certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu uma repentina visão, os céus abertos e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobrevieram à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar estas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão sobre a nova unção do Espírito Santo. A sua condenação ao pecador era feita com tanto impeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados, sem falar nas ruas. Era coisa comum, durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por 5 horas, quando seu rosto brilhava e os seus ouvintes da igreja o contemplavam. Em toda parte onde Savonarola pregava, seus sermões contra o pecador produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, famosa catedral, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecador, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador, Frei Mariano, para pregar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou mais pregar. Nessa altura, Savonarola profetizou que Lourenço, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lourenço, Carlos VIII da França invadiu a Itália, e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza, na Florença, e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidades. Não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim." Terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de ele continuar até a morte a sustentar muitos dos seus da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentavam continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas e escritas enquanto meditavam nas Sagradas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações, quando em êxtase ou por visões. Seus livros sobre a humanidade, a oração, o amor, etc. continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo.